Fala aí, antenado, seja muito bem-vindo ao nosso canal Verdade Consciente. Eu me chamo Cris e vou acompanhar vocês até o fim do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, vamos direto para o que interessa. Bom, hoje nós vamos falar sobre um cara que muita gente diz que a história dele é mentira. Mas e se for verdade? Bom, eu vou dizer para vocês algumas comparações reais e vocês tirem as suas próprias conclusões. Seu nome, Alfred Isaac e Percy Fawcett, pois é, dois exploradores no final do século XIX. Isso ocorreu aí mais ou menos no ano de 1900. Vamos deixar claro essa data, 1900. Pois é, eles andavam por locais onde ainda não tinham sido explorados, faziam vários relatos e documentários e, no final das contas, apresentavam todo o material. Uma das pessoas que tinha conhecimento do que esses caras faziam era um escritor chamado Sir Arthur Conan Doyle. Ele é o escritor muito famoso de um seriado, um livro chamado Sherlock Holmes. Para quem conhece sabe que é extremamente inteligente e cativante esse livro. Mas enfim, não é porque o cara é um escritor que todo mundo vai achar que ele é maluco e só fala bobagem. Afinal de contas, o nível do livro dele é extremamente inteligente. Bom, enfim, e isso não impede que ele conheça outras pessoas. Mas enfim, o último relato de vida de Alfred foi num lugar chamado Daolitu, na China. Pois é, ele estava ali percorrendo num rio chamado Lope. Esse rio, hoje, ele está secando, mas na época, é lógico, ele era bem cheio. Mas enfim, ali foi o último relato dele em vida. Mas antes disso, meus caros, ele deixou aí vários documentos e fotos de imagens muito estranhas, que claro, pra gente é um absurdo. Mas e se for verdade? Se parar para pensar direitinho, essas imagens dessas casas esquisitas, esses prédios aí estranhos, os arqueólogos acharam as mesmas construções na Turquia e na Capadócia. Seria coincidência? Porque essas descobertas arqueológicas foram feitas recentemente, muito antes de 1900, como registrado. Para que fique claro também, essas imagens tiradas com a tal câmera da época não tinha montagem. Vários especialistas analisaram essas fotos e não acharam erro. E aí, meu caro? Bom, vou deixar você pensando, porque não tem só isso. Tem os habitantes também. Os habitantes de lá, da onde Alfred conseguiu registrar essas imagens, eles são muito parecidos com os famosos Sasquatch. Seria só coincidência ou não? Bom, seja como for, a gente também tem registros aí do que parecem ser naves, que aliás hoje nós vemos também. Seria tudo muita coincidência? Bom, o fato é que se a gente parar para pensar direitinho, tanto na Turquia quanto na Capadócia, não tem vegetação suficiente, aliás, não tem nem vegetação para cobrir as estruturas que os arqueólogos acharam. Ali é areia, o pessoal viu um montinho, foi lá, cavou, opa, achei. Mas essas que Alfred e Percy tiraram as fotos estão no meio da selva. E aí? Tantos mistérios existem dentro das selvas que a gente ainda não tem conhecimento. Por que duvidar disso? Por que duvidar da integridade da palavra de um escritor? Só porque ele é escritor? Bom, meus caros, é muito estranho. 1900, as câmeras não eram tão boas, mas a imagem que está aí está ótima. E até agora, ninguém conseguiu provar que isso daí é montagem. E aí eu te pergunto novamente, e se for verdade? Algumas tribos aí indígenas falam sobre habitantes dentro das montanhas. E se for verdade? E se esses habitantes ainda vivem dentro das florestas ou em montanhas,
ou seja lá onde for, mas nesse tipo de prédio. E se de fato eles são dessa forma como fotografado, e existe realmente o tal do Sasquatch? É claro que a imaginação pode ser muito fértil, mas fato é que as imagens estão aí e ninguém conseguiu provar que essas imagens não são reais. Mas até agora conseguem continuar alegando que a história de Alfred e Percy não é real. Qual a diferença? Se foi Alfred e Percy que tiraram as fotos e as fotos são autênticas, por que eles não são? O que mais vão continuar escondendo da gente? Na boa, a galera julga nós, seres humanos aqui, é claro, o povo, como sendo burro o suficiente para não entender o que acontece ao nosso redor. O fato é que os nossos ancestrais, é só ver todos os desenhinhos que tem nas pedras, enfim, todas as pinturas, é só olhar. Não éramos só nós. Haviam habitantes diferentes, humanoides, por assim dizer. E apenas a nossa aqui, a nossa geração aqui, nós, não aceitamos nada diferente. Por quê? Porque isso foi implantado na nossa cabeça. E aqueles como Alfred e Percy que tentaram mostrar ao mundo a realidade do que existe ao nosso redor foram apagados, não só ele, como muitos outros também. Muita gente ridicularizada aí, sendo passada como maluco por altos escalões para que a gente não soubesse a verdade. E eu pergunto a você, e se isso for verdade? Bom, meus caros, é claro que eu vou deixar você com pulga atrás da orelha. E eu vou ficando por aqui porque o meu nome é Cris. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Verdade Consciente. Até o próximo vídeo. Fui!